E Deus tem falado muito no meu coração sobre salmos. Nós falamos sobre o Salmo 50, sobre o verdadeiro culto a Deus, né? Que Ele não quer o formalismo nosso. E Ele quer de nós um coração. E logo no Salmo 51, Deus ele vai dar outro recado para nós. E eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem, essa palavra, que ela possa abençoar a sua vida. Amém? Essa semana foi semana de célula, foi uma semana muito abençoada, gente. Teve jantares aí, teve vídeos muito bem elaborados, teve fotinhos lindas de cada célula, que eu falei, meu Deus, eu faltei na minha célula, porque eu estava com essa gripe chata, eu perdi aquele macarrão com bacon, meu Deus do céu, opa, eu perdi o bacon, fiquei chateado, porque o bacon, eu gosto demais de bacon, gente, mas parabéns por todas as células, estão de parabéns, cada líder está de parabéns por estar guiando essas células para serem bênção, porque família é projeto de Deus e a gente vê famílias dentro das células e é muito lindo. Deus tem juntado, tem trazido uma proximidade através da célula. E você que não está em célula, meu irmão, você está perdendo. Você está perdendo algo que Deus está construindo neste lugar. Olha só que interessante, porque Deus ele trouxe a sede a trazer uma organização sobre as células e nós estamos debaixo de uma obediência. E às vezes tudo que é novo a gente acha que vai engessar ou que não vai dar certo. Eu tô doido. Aí fica assim, não vai dar certo isso aqui. Gente, obediência. Aí a gente começou a colocar, em aplicar aquilo que a sede colocava e as células estão aí, meu irmão, voando. Sabe, porque nós colocamos, cada líder colocou importância, ele sabe a importância, ele sabe que isso maximiza as famílias, isso maximiza a nossa comunhão. Então se a gente sabe disso, meu irmão, e a gente está vendo outras pessoas tendo mais comunhão, tendo crescimento espiritual, então por que não participarmos disso? Você que ainda não está em célula, lute contra sei lá qual é a barreira que você está encontrando de não estar aqui, mas lute contra essa barreira, meu irmão. Vá a uma célula. Temos células em vários endereços. Está ali a Marcela, a coordenadora das células. Fala com ela, não fala comigo não, meu irmão, ela é a coordenadora. Amém? Se ela não resolver, você fala comigo. Mas ela resolve. Amém? Fala com a Marcela, meu irmão. Bom, dito tudo isso, que a nossa igreja está crescendo, amém? Amém? E eu creio nisso. Eu quero falar sobre um tema. Diga, arrependimento. Arrependimento. O título dessa pregação é o clamor de um coração arrependido. O clamor de um coração arrependido. Salmo 51 é um salmo de Davi. E eu quero ler, e me perdoe se eu vou tossir aqui algumas vezes, que às vezes dá uns pigarros aqui e ainda estou em recuperação. Mas esse Salmo 51 é um salmo de clamor de Davi, depois de seu pecado revelado. Depois que o pecado de Davi foi revelado, qual é o contexto desses salmos? Quero ler os salmos, antes de falar o contexto. Vamos ler o Salmo 51, do 1 ao 13, ok? Então, Salmo 51, do 1 ao 13. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes
na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Feche teus olhos. Pai, oh Deus, como nós amamos a tua palavra, como nós amamos, Senhor, aquilo que o Senhor nos fala. Senhor, então Deus, nós colocamos agora o nosso coração em obediência para ouvir, Senhor, o que tu tens para falar nesta manhã. Abençoe a cada vida que está aqui, abençoe a minha vida, Senhor, para que eu possa debaixo do teu Espírito, falar exatamente aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a saber, aprender e praticar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém! Arrependimento. Quantos de nós não temos arrependimentos? Quantos de nós não tomamos decisões onde nos arrependemos e queremos voltar atrás, mas o fato é que o tempo não volta. O tempo é a única coisa que a gente consegue perder, porque a gente não consegue recuperar. Então, mas o bom é que nós podemos, assim, de alguma forma, entregar a nossa vida e mudar a nossa história, mesmo quando nós perdemos tempo. Eu falo isso porque eu perdi muito tempo, e eu já contei esse testemunho, não vou ser longo, né, nessa perícope agora que falarei com vocês, onde eu fui me formar com 37 para quase 38 anos. Normalmente você vai se formar com 25, dependendo do curso, 24 anos, até alguns ainda se formam com 23, bem cedo, né? Então, comparado aonde eu fui me formar, há 10 ou há 13 anos depois, de fato, eu acho que eu perdi muito tempo, mas eu não fui paralisado com isso. Eu fui em frente. Não é porque eu perdi muito tempo que eu tenho que parar. Pois eu perdi muito tempo, agora eu vou correr. Agora eu vou levar mais a sério aquilo que Deus quer na nossa vida. E é exatamente isso. Às vezes nós perdemos tempo porque nós não estamos levando a sério aquilo que nós deveríamos levar a sério. Mas de fato, se acordamos, então vamos levar a sério, amém? Então vamos correr atrás, ok? Eu creio que a sua família, ela vai sim ser uma família abençoadíssima. Ah, mas eu perdi muito tempo, nós poderíamos estar em tal lugar. Não importa, meu irmão. Não olhe para trás, olha para frente. Olha para o seu presente, sabendo que o futuro é melhor do que você está vivendo agora. Amém? Amém? Saiba disso. Então, o título é O Clamor de um Coração Arrependido. Um pedido de compadecimento. Olha só o contexto, eu quero contextualizar antes de entrar nesse compadecimento. Porque Davi, então, lá em 2 Samuel 11, você vai ver a história da onde ocorre esses salmos. Então, vá na sua casa, leia Samuel, né? 2 Samuel 11, 2 Samuel 11. Vai ter toda a história lá. Você vai ver Davi, que não era para estar naquele lugar, mas estava. Porque Davi era rei, ele devia estar na guerra, e ele não estava, ele estava no seu palácio. A palavra nos diz isso, que no tempo que Davi era para estar em guerra, ele estava no palácio. Então Davi estava no palácio em época de guerra, que tinha que estar então à frente do exército. Então avistou uma mulher no terraço. Ele acordou ele acordou numa tarde e foi para o terraço e avistou uma mulher que estava tomando banho. Aquilo chamou a atenção, porque a mulher era muito bonita. Então chegou para os soldados e falou: eu quero ela. E como ela era rei, quem é que vai desobedecer a uma ordem do rei? Trouxe a mulher, ele deitou com aquela mulher e assim a engravidou. Engravidou e mandou chamar o seu soldado
Olha só, meu irmão, que eu vou falar para você. Ele mandou chamar um soldado que era fiel a Davi, Urias. Urias era um soldado fiel a Davi. Então ele mandou chamar o soldado para que o soldado se deitasse, né, se tirasse ele da guerra, se deitasse com ela, para que encobrisse o pecado dele, de que deitou com a mulher de Urias e engravidou. Então aí Urias deitasse com ela e pensasse, agora esse aqui é meu filho. Mas aquele homem muito fiel a Davi falou, não, porque eu voltaria para minha casa, deitaria com a minha esposa, enquanto os meus amigos soldados estão na luta. Então não, vou ficar aqui. Então Davi manda o soldado com a sua própria sentença de morte para a guerra. Olha só, Urias estava levando uma carta com a sua própria sentença de morte. E ao ler a carta, Joabe estava lá, Joabe lê e fala assim, coloque Urias na frente e depois o deixe sozinho para que ele possa morrer, ser ferido e morrer. Olha só o pecado de Davi. Então é sobre esse contexto que a gente vai ler esses salmos, que já, na verdade, nós já lemos esses salmos. Então os salmos, ele vai começar com uma palavra. Diga, compadeça-te. Diga, compadeça-te. Isso é um pedido de compadecimento. Compadecer é um pedido por graça e misericórdia. Davi está dizendo assim, Senhor, tenha graça, tenha misericórdia da minha vida, porque olha o pecado que eu cometi, olha quantas coisas Davi cometeu. Então Davi, ele reconhece, então, se compadecer é reconhecer a sua inferioridade, e ele apela para humildemente a compaixão de Deus, porque compadecer significa compaixão. Então ele chega para Deus, é como se Davi estivesse dizendo assim, ó, reconheço a minha inferioridade e não mereço, mas mesmo assim, humildemente estou aqui pedindo a Deus sua companhia no sofrimento. Davi, ele não estava só pedindo perdão, mas ele estava falando assim, Senhor, sofra comigo e seja comigo nesse meu sofrimento. Me acompanha nesse sofrimento, Senhor, porque eu já estou vendo que eu vou sofrer, porque todo pecado ele tem o quê, meu irmão? Uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Então Davi, ele vai fazer o quê? Um apelo ao Senhor. Ele vai fazer um apelo a Deus para que ele permaneça com ele em seu sofrimento. Será que quando nós estamos sofrendo, aonde nós procuramos, aonde nós apelamos? E hoje a moda é apelar para o Instagram, hoje a moda é apelar para um status, hoje a moda é postar mensagens subliminares, onde dizendo que eu estou sofrendo, mas de uma forma, de uma frase ou um post, onde na verdade o que nós deveríamos fazer era dobrar os nossos joelhos, trancar nos nossos quartos e orar a Deus. Só que o negócio agora é eu fazer o seguinte, eu tenho que expor a minha dificuldade, eu tenho que disponibilizar a minha tristeza para que as outras pessoas... E meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, que ganhar like na sua tristeza não vai mudar a situação. Ganhar uma curtida porque o seu vídeo foi emocionante, e aí vai ocorrer o quê? Você vai ganhar o quê? Nós vamos ganhar, se eu postar algo assim, eu vou ganhar o quê? Pena. Vai ter lá 100 visualizações, vai ter lá 200 visualizações, vai ter 1000 visualizações, mas só de pena. Porque mudança real, você só vai encontrar aqui, ó, com o joelho no chão e falando para Deus, apelando para Deus. Apele para Deus, meu irmão. Não apele para rede social, não. Apele para homens de Deus, mulheres de Deus, porque eles também vão te ajudar a levar você para Deus. Sabe? Vai lá falar com o seu líder de célula. Vai lá falar com aquele que está se discipulando. Vai falar com aquele que é próximo de você, que você sabe que ele tem Deus, que ele tem um coração contrito, um coração derramado no Senhor. Então, Davi, ele vai fazer um apelo. E esse apelo
é intercessor. Um clamor de um coração arrependido, ele vai fazer um apelo a Deus de forma intercessora. Esse primeiro apelo, quando no começo dos Salmos de Davi, ele vai apelar para onde? Ele vai apelar para o caráter de Deus. Diga, caráter de Deus. Irmão, é para ali que você tem que apelar. Você tem que apelar para o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele tá descrito aqui logo no comecinho dos Salmos. Ele vai falar, segundo a tua... Olha só o primeiro caráter de Deus, benignidade. E aí ele vai falar, segundo a multidão, olha o segundo apelo, multidão de quê? De misericórdia. Segundo apelo, por caráter de misericórdia. Davi, ele vai fazer o primeiro apelo ao caráter benigno de Deus. E o que é benignidade? Benignidade é bondade. Bondade de Deus é derramada mesmo quando a humanidade não merece. Eu não merecia a bondade do Senhor, mas Ele derramou. Davi reconhece que não merece a bondade de Deus, mas ele está ali, Senhor, eu não mereço, mas participa comigo. Compadece de mim, fique do meu lado. Porque só assim eu vou suportar as dificuldades, as circunstâncias. A bondade de Deus é dada mesmo sem merecimento. Nós não merecemos a bondade de Deus, mas mesmo assim Ele a derrama sobre nós. A bondade de Deus olha só, a bondade de Deus é um convite ao arrependimento, à restauração. Quando nós nos arrependemos, a bondade de Deus toma conta de nossos corações e nos convida a essa restauração. Quantos não querem uma restauração na vida? Eu quero uma restauração na minha vida, sempre. Porque todas as vezes que eu pecar, eu quero que Deus venha me restaurar. Eu quero que o Senhor compadeça-te de mim, tenha compaixão de mim. Ou seja, Senhor, fica ao meu lado. Porque sem o Senhor eu não vou vencer essas batalhas, essas circunstâncias. Davi então conhece a Deus, o Deus que serve. Sabe que no passado Deus sempre tratou a Israel com bondade. Porque a gente vai ver livros anteriores, porque Davi ele conhece a história de Israel, então ele vai ver o livro de Juízes, onde tem 12 juízes que Deus levanta. O povo peca e Deus levanta um juiz para salvar. O povo peca, se arrepende e Deus levanta um outro juiz para salvar. O povo peca, se arrepende e levanta um juiz para salvar. E parece que a história não muda, ela vai se replicando. Porque é assim, meu irmão, nós estamos vivendo nesse mundo. E nós somos sujeitos ao pecado. Só que nós não somos escravos do pecado, amém? Amém! Por isso que Deus está sempre levantando alguém, porque Ele sabe, porque nós estamos livres dessa escravidão. E quando pecar, meu irmão, arrependa-se. Faça como o coração de Davi, tenha este clamor de um coração arrependido. Porque a maior demonstração de bondade intercessora à humanidade, quem fez, sabe quem? Jesus. Jesus demonstrou a maior bondade para com a humanidade, de forma intercessora. Ele intercedeu por nós, Ele morreu na cruz por nós, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, Ele levou sobre si. 1 Pedro 2,24, Ele nos diz que Ele levou pessoalmente os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, a fim de que mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça e pelas suas feridas fôssemos sarados, a fim de que nós, mortos para os nossos pecados, meu irmão, nós viéssemos a estar exatamente aqui, mortos para os nossos pecados. Porque Ele levou sobre si, então, o pecado já foi resolvido, amém? Amém. Você não é mais escravo do pecado, porque Jesus já levou sobre ele. Para que nós vivêssemos para a justiça. Mesmo sendo nós inferiores, aquele que é superior se fez pecador por nós e se entregou na cruz sem reclamar, por nos amar. Esse foi o maior motivo da cruz, por nos amar, meu irmão. Será que Ele merece um pouco mais de nós por esse amor derramado na cruz? Segundo apelo de Davi foi ao caráter de Deus, foi misericórdia de Deus.
Salmos diz que as misericórdias do Senhor, Salmos não, Eclesiastes diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E a misericórdia na Bíblia é uma palavra muito interessante. Misericórdia, ela tinha, eu já trouxe essa definição, misericórdia é o miserável, de miseris, né? Miserável e corda de coração, onde o Senhor trazia o miserável para o coração dele. Ou seja, quem é esse miserável? Sou eu, meu irmão. Deus, ele traz esse miserável que eu sou, ele traz para o coração dele, para me guardar. Mas olha só, no hebraico eu fui pesquisando e tem uma outra significado que é muito lindo. Que a misericórdia na Bíblia, a palavra misericórdia tem referência também ao ventre, ao útero materno, simbolizando o quê? Ao amor maternal. Mas por que então Davi traz isso, essa misericórdia que é divina, ou até mesmo compaixão humana? Então Davi está aqui trazendo algo para o coração dele, que nós vamos descobrir, porque o termo compaixão no hebraico tem a riqueza de significados, abrangendo aspectos relacionados a ternura, diga ternura, diga cuidado, diga proteção. Olha só, quando você traz para essa maternidade, o útero, é ternura, é amor, está te amando, é cuidado, está cuidando, está alimentando, e proteção, sabe? Aquela película do útero protegendo o bebê lá dentro. Então Davi está tão arrependido que não pede apenas misericórdias, mas ele pede o quê? Multidão de misericórdias. Mas então por que ela é uma oração intercessória? Porque o único inocente nessa história é quem está dentro de Betseba. O único inocente dessa história é aquele bebê que está para nascer. Diante de todo o pecado que Davi comete. Porque Davi, ele já tinha agido com misericórdia com o povo de Israel. Na verdade, Deus já tinha agido com misericórdia ao povo de Israel. E Davi já sabia disso. E a gente viu aqui ao longo da história, se você for lendo o Velho Testamento, e a gente acabou de falar sobre os juízes, o povo se arrependia e Deus derramava misericórdia. Mas também, trazendo à memória, quando Moisés subiu ao monte, trouxe as tábuas da lei, e quando ele desceu, ele encontrou o quê? Um povo adorando um bezerro de ouro. E por que então Davi está clamando por essa misericórdia? Porque ele sabe que todo pecado tem o quê, igreja? E qual foi a consequência do pecado daqueles homens adorando o bezerro de ouro? 3.000 homens mortos. Davi sabia que o pecado tem consequências. Por isso que ele não pede apenas misericórdia, mas ele faz um apelo maior. Ele fala, Senhor, multidão de misericórdia. Multidão. E eu quero dizer para você que a maior multidão de misericórdia foi derramada também na cruz. Cristo na cruz, quando olhou para a multidão, o que ele disse lá em Lucas 23:34? Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Senhor, eles não sabem, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, perdoa. Foi uma oração de Jesus, intercessória para as nossas vidas. Cristo agiu com ternura, cuidado e proteção para com toda a humanidade, os merecidos de verdade da cruz, os que mereciam estar lá sendo castigado. Eu merecia o castigo, mas não me castigou. E Davi reconhece isso. Somente ele pecou. O clamor de um coração arrependido, que ele faz essa intercessão, ele reconhece a sua responsabilidade pelos seus pecados. Ele reconhece. Será que nós reconhecemos as nossas responsabilidades quando erramos? Será que nós admitimos que erramos ou nós nos esquivamos das nossas responsabilidades?
Davi tentou encobrir o seu pecado. Davi tentou esquivar do pecado. Só que ele cometeu aí um pecado maior ainda. Além de deitar com a mulher, ele matou o seu fiel soldado. O clamor de um coração arrependido é também reconhecimento, que é o reconhecer, é ter responsabilidade pelos seus pecados. Davi, no versículo 7, ele pede para Deus duas coisas, porque ele reconhece o seu pecado. Eu gostaria de compartilhar isso para contigo, para que seja também a nossa oração, para a gente reconhecer o nosso pecado, para reconhecer aonde nós erramos e pedir a mesma coisa que Davi pede. Davi, no versículo 7, ele fala assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, as duas coisas que ele nos pede, diga: purifica-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Ele pede essas duas coisas: purifica-me, lava-me. É muito interessante, porque Davi ele vai falar assim, ó: purifica-me com hisopo. O que é o hisopo? O hisopo foi aquela planta usada para aspergir o sangue nos umbrais, lá na Páscoa, lá em Êxodo 12. Lá em Êxodo 12, então ele vai falar assim: Senhor, asperge para que a morte não passe sobre a minha casa. Purifica-me. E aí ele vai falar: lava-me e ficarei mais alto que a neve, no sentido de perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, um pedido de perdão total, pois a culpa consumia Davi. Será que a culpa consome as nossas vidas, igreja? Será que quando pecamos a gente já está tão anestesiado que nós não ligamos mais para os nossos erros e nós cometemos aqueles erros porque já estamos cauterizados? Sabe o que é cauterizar? É uma ferida que foi cauterizada e ela está lá, mas ela não dói mais. Ela não, ou na verdade ela não me incomoda mais se eu causar uma outra ferida. Não vai me incomodar, cauterizou, não, também, ó. Sabe? Será que isso nos causa uma indignação em nosso coração para trazer uma mudança nas nossas vidas? E a expressão que Davi usa é: meus ossos estão esmagados. Ela revela uma dor profunda em sua consciência que estava o quê? Pesada. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos destrói emocionalmente. O pecado nos destrói a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Porque aquilo que achamos errado, agora praticamos como se fosse certo. Meu irmão, olha como é que a humanidade está. A gente está vivendo agora com várias notícias do bebê reborn. E, meu irmão, eu confesso para você que isso não me causa um sorriso ou risadas de malucos, doido, do tipo, esse povo tá maluco. Isso me causa, sabe o quê? Um desespero. Porque há uma necessidade de alcançarmos esses corações que estão colocando a sua fé em algo que não é verdadeiro. Eu fiz uma pesquisa. Perdão, meu irmão. Deixa eu beber uma água aqui. Eu fiz uma pesquisa para saber. Fui pesquisar o porquê que essas pessoas estavam fazendo isso. E a pesquisa que eu encontrei foi pessoas que estão colocando um amor nesses bebês reborns, no sentido de que eu não consigo ter filho, então eu não confio em Deus, eu vou comprar um bebê. Ou pessoas que perderam seus filhos falam assim: não, eu não confio em Deus, então eu vou comprar um bebê. Sabe, então eles vão colocando a confiança em lugares que não é legal, em lugares que não é para ser colocado. E a nossa confiança está onde, igreja? Aonde está a sua confiança? Em Deus. Em Deus. E meu irmão, eu levei 10 anos para receber a minha bênção. Em novembro ela vai estar aí. E eu estou com todo o meu coração. Aumentou a minha fé, meu irmão. E eu quero aumentar a sua.
Porque tem uma história um pouquinho longa, e hoje eu não vou contar, mas tem uma história bem linda por trás de tudo isso, dessa bênção do Senhor. Mas é lindo que eu digo, porque tem muitos temores que Deus curou no meio desse processo. Deus teve que arrancar de nós muita dúvida que ainda estava no nosso coração. Porque às vezes fala assim, não, o pastor está ali pregando, aí ele não deve ter dúvida. Vai pensando. O pastor está ali pregando, então ele não tem temores. Vai pensando que não. Meu irmão, sou de carne e osso também. Sou como Davi, estava lá reinando, que eu não sou rei, né? Estou muito longe de ser esse. Mas se um rei, que se eu pecou dessa forma, ainda mais eu. Quem sou eu nessa história? Essa dor revela os efeitos do pecado. A dor que era tão intensa que Davi sentia que perdeu o que mais ele prezava. E o que mais ele prezava, igreja? O que ele tinha mais de valor na vida dele? Era a presença de Deus. Era o relacionamento com Deus. Davi, ele prezava pelo relacionamento com Deus e ele tinha perdido. Como é que nós vemos isso? Porque essa foi a maior consequência de Davi. Vemos isso quando nós lemos o Salmo 51:8, que ele fala assim, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha só o que ele fala. Ele fala o quê? Faz-me ouvir. Ou seja, ele está falando assim, eu não estou escutando. Eu não estou ouvindo. E isso fez com que ele perdesse a alegria. E quantos de nós não perdemos a alegria, meu irmão? Quantos de nós perdemos isso? Mas sabe por que nós perdemos? Muitas vezes é porque nós não estamos mais ouvindo Deus. Porque nós não estamos mais buscando ao Senhor. Meu irmão, tem um... Eu não posso dar... Eu vou dar um spoiler aí, mas... Cara, eu estou fervendo, eu estou muito feliz. Porque tem um irmão me contando os testemunhos de que Deus está falando com ele de tal forma que eu fico assim. Eu estou quase falando o nome dele. Porque eu creio que ele vai trazer isso para a igreja. E eu falo, meu irmão, fala assim para ele, ó, eis-me aqui, faz igual Samuel, eis-me aqui. E aí ele veio contando que ele teve um outro sonho, e aí ele falou assim, pastor, eu fiz aquilo que o Senhor falou na hora que Deus colocou um sonho no meu coração, eu não tive medo mais. Eu não tive medo, porque na primeira vez que Deus falou com ele, ele falou, eu tive um medo danado que eu saí correndo. Eu falei, não, peraí. Não tenha medo, não. Quando Deus se apresentar para você, meu irmão, não tenha medo. Quando Deus estiver falando com você, fala assim, eis-me aqui. E aí, ele falou que dormiu recentemente, e ele sentiu Deus falando com ele novamente, e ele falou, eis-me aqui. Aí Deus foi dando algo ao coração dele. Deus, eu falei, rapaz, tem negócio aí. E aí ele foi contando, a gente foi conversando. Então Deus, sim, ele fala, meu irmão. Ele falou através de sonhos. Então Deus continua a falar. E para mim, esse testemunho foi muito lindo. Porque fazia tempo que eu não vejo alguém falar que Deus se apresenta em sonhos e vai falando. Eu falei, isso foi me enchendo. O sonho dele me preencheu de alegria. Então, Deus fala, o prazer de parar de ouvir Deus, nos faz perder a alegria. Olha só, faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele fala duas palavras, júbilo e alegria. Sabe o que é júbilo? Júbilo é uma alegria que ela transcende só a alegria. Porque ele está falando aqui de júbilo, de alegria, de expressão, de alegria à salvação. Porque ele perdeu a conexão com Deus, então a alegria da salvação para ele foi perdida, porque Deus não está falando mais com ele, então ele pensa que Deus o rejeitou, então ele não está mais com Deus. Senhor, eu perdi a alegria da salvação, porque sabe aquele júbilo que você canta, que você faz poemas, que você até prepara mensagens,
eu esqueci agora a palavra que seria, mas você prepara, devoção, né? Os devocionais, isso, achei. Aqueles devocionais, você fala assim, olha Deus falando, aí você não para de anotar, você não para de escrever, por quê? Porque Deus está falando, e você, nossa, que prazer é esse? Oh, Senhor, eu tive uma manhã tão maravilhosa, e meus irmãos, pasmem, essa mensagem aqui, ela foi preparada em 40 minutos, foi no momento que eu estava orando ao Senhor, com meu coração estava quebrado, meu irmão, meu coração estava destruído, e aí eu abri a Bíblia, e eu comecei a ler o Salmo 51, e Deus começou a falar assim, Senhor, isso aqui é para mim. Então eu estou expressando uma coisa, meu irmão, que talvez não seja para você, mas era para mim, mas eu quero compartilhar com você. E eu não sei, espero que sirva para você também. Espero que de alguma forma Deus fale ao seu coração, assim como Deus falou no meu coração. Então esse júbilo, essa expressão de alegria da salvação, Davi estava perdendo. Davi sente-se rejeitado por Deus. O silêncio de Deus a Davi, em suas orações, simbolizava que Deus o tinha rejeitado. Assim era o que ele pensava. A alegria também, ela é uma temática da Bíblia. Ela é bíblica, ela nos traz o quê? Força e esperança. Enquanto Davi, ele fala assim, faz-me ouvir o júbilo, né? Ou seja, retorna a minha alegria da salvação. Agora ele fala assim, e a alegria, Senhor, me traz força e esperança. Porque compadece de mim, eu preciso do Senhor para andar comigo, para que eu tenha força e esperança, para eu poder continuar. Porque é difícil, meu irmão, sem Deus. Quem consegue vencer esse mundo sem Deus? Quem consegue? Quem consegue suportar sem Deus? E eu acabei de falar sobre os reborns, é porque as pessoas estão sem Deus. As pessoas estão colocando sua fé em outros lugares. Filipenses 4:4, que a gente vai lembrar de Paulo, então nós vamos lá para o Novo Testamento, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Paulo ele vai dizer 2 vezes, e é muito isso. E quando você vê o contexto desse versículo de Filipenses, quando ele escreve a carta para Filipenses, onde Paulo estava? Na prisão. Prisão é um lugar estranho para você estar alegre, não? Será que você ficaria alegre se você estivesse preso? Eu estou preso, que legal, da hora. Comida de graça. Bebi água suja para beber. Rapaz, a prisão daquele tempo não eram as prisões igual a de hoje, não. Que as prisões as de hoje é muito melhor que aquela. As prisões de antigamente, meu irmão, passava lá o esgotão lá. Sabe, Paulo estava no meio de algum lugar que poderia matá-lo. E como ele está? Feliz. Será que a circunstância você consegue passar feliz? Essa passagem, então, ela enfatiza a importância de buscar alegria em Deus, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, às circunstâncias. E não importa. E Paulo ele escreve essa carta. A alegria que vem do Senhor é um presente que Ele oferece a seus filhos e que pode ser um refúgio em tempo de provação. Meu irmão, eu vou falar isso de novo porque olha só que essa frase está nos trazendo. A alegria que vem do Senhor é um presente. A alegria em meio às circunstâncias é um presente de Deus. Ou seja, você só encontra alegria em meio às circunstâncias porque Deus está lá. E o que Davi está pedindo para Deus? Compadece-te. Passa comigo, vem comigo, Senhor, participa do meu sofrimento. Ele não está falando assim, Senhor, livra-me do sofrimento. Não, ele está falando, passa comigo, porque eu sei que eu vou sofrer. Já que eu sei que o pecado tem uma consequência, e eu só vou conseguir passar por essa consequência se o Senhor estiver comigo, então eu falo assim, passa comigo. E a alegria é um presente, que Ele oferece a seus filhos. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Amém. Todos nós somos filhos de Deus. E que pode ser um refúgio em tempos de provação. E é realmente um refúgio. Alegria, porque a alegria, ela nos dá motivos maiores para adorar, não é verdade? A alegria nos dá motivo. Davi sente que tinha perdido a alegria tanto da salvação quanto da motivação. É assim que nós estamos encontrando Davi escrevendo esses salmos. Ele pede a Deus, não olhe para os meus pecados. Ele está falando assim, Senhor, não olhe para os meus pecados, não me trate conforme eu pequei, porque os meus pecados são tantos. E isso me leva para onde? Novamente, me leva para a cruz. Me leva para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos reconecta
com Deus, porque nós estávamos como? Destituídos. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas o olhar de Deus está sobre nós novamente, mas não com o olhar de ira e condenação de nossos pecados, mas agora com o olhar de amor. Porque Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. É isso. Cristo veio e nos reconectou a Deus, apagando as nossas iniquidades. Com isso precisamos reconhecer, sim, as nossas falhas. Precisamos reconhecer, sim, que somos pecadores e que precisamos de uma mudança urgente. É uma mudança urgente. Essa era a dor de Davi. Ele estava desconectado, sem a presença de Deus. Assim ele se encontrava. Por isso que ele faz-me ouvir. Assim o seu pecado estava fazendo o que com ele? Consumindo. O pecado tem que trazer, quando nós reconhecemos o pecado, tem que trazer um alerta para nós, um alerta de mudança. Um alerta de, ei, deixa eu acordar, deixa eu mudar. E não deixar com que o pecado consuma as nossas vidas, mas é nos levar para uma mudança real, amém? Amém. Então nós chegamos ao clímax do clamor, do clamor de um coração arrependido. E eu quero trazer aqui o clímax, 3 pedidos fundamentais de Davi, e esse deve ser o nosso pedido. Pedido hoje, um pedido amanhã, um pedido depois de amanhã, e assim deve ser a nossa busca. E nós devemos aplicar isso em nossos corações. Primeiro pedido, que é o clímax do Salmo 51, onde ele faz 3 pedidos, e o terceiro pedido é o mais importante. O terceiro pedido é o mais importante. Primeiro, cria em mim um coração puro. Diga isso. Cria em mim um coração puro. Meu irmão, isso é um coração que não... Ele está pedindo para que ele tenha um coração que não seja dominado pelo pecado, pelos desejos carnais. Onde Davi estava? Ele estava em seu reinado. Ele estava dormindo. Numa tarde ele acordou e foi para o terraço. E ele estava no terraço quando ele olhou a Betseba. E quando ele olhou para ela, ele desejou. Ou seja, meu irmão, quando nós estamos com os nossos corações vazios, fazendo nada, não servindo ao Senhor, nós estamos sujeitos ao pecado. E o nosso coração se torna impuro. Devemos estar, sim, conectados a Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, que eu não vire aquele ditado de mente vazia, oficina do diabo, que a gente não esteja com o nosso coração vazio, para que nós deixamos dar vazão à nossa carne. Enquanto a nossa mente, o ditado diz que é a oficina do diabo, o nosso coração vazio é uma oficina para a nossa carne. É uma oficina para os nossos desejos carnais. Então Davi foi dominado pela altivez. O que é altivez? Orgulho, autoexaltação. É alguém que tem amor a si próprio, considerando-se superior, orgulhoso ou digno. Eu posso, então vou fazer. Às vezes nós temos esse coração, não é verdade? Assim a sua vida emocional naquele momento estava em quê? Em frangalhos. Estava em pedaços, onde ninguém nem se atrevia a falar com o rei. Porque quando o bebê morreu, ninguém queria falar com Davi. Não, fala você, não fala você, não fala você, não fala você. Não, você é doido? Se ele estava assim desse jeito, imagina agora quando ele soube que o bebê morreu. O fato é que o orgulho é o prenúncio da queda. E um coração impuro não tem conexão com Deus. O orgulho é o prenúncio da queda. Um coração impuro não tem conexão com Deus.
Segundo pedido fundamental diga isso, renova em mim um espírito inabalável. É isso que Davi pede. Ele vai pedir para que o Senhor renove em mim um espírito inabalável. Que espírito é esse, meu irmão? Ele está falando da vida dele, é espírito com um E minúsculo. Ele está falando da sua própria vida. Porque ele está pedindo força espiritual para permanecer firme e obediente. Porque lá atrás, o que ele foi? Ele foi desobediente. Ele não estava fazendo o papel de rei dele, que era para estar na frente do exército. Era para ele estar lá, então ele estava em desobediência. Em desobediência, ele estava no seu quarto, dormindo. E quando ele saiu no terraço, ele deixou com que o coração dominasse, os desejos carnais dominassem o seu coração. Contudo, ele estava em desobediência. Então ele queria que Deus renovasse um espírito inabalável a ele, que seus desejos não o conduzam mais ao pecado. Será que esse é o nosso desejo? Esse deveria ser o nosso desejo, ou essa deveria ser a nossa caminhada. Que os nossos desejos não nos conduzam ao pecado, mas nos impulsione a vencer e permanecer obediente e fiel a Deus. É isso que tem que ser. Os nossos desejos, veio o pecado, tem que impulsionar a nós a sermos obedientes, assim como José. Veio o pecado, vou correr, estou fora. Vai ocorrer até outras coisas com ele, tudo bem, mas eu vou correr. Será que a gente corre do pecado? Será que quando vem um suborninho, você fala, não é só, eu estou precisando no momento? Sabe? Será que quando vem algo errado que eu posso fazer, mas vai beneficiar a mim? Isso aqui Deus não vai levar em conta não, porque Ele sabe que eu estou precisando. Deus não leva em conta o pecado. Deus leva em conta o pecado. Esse terceiro é o mais importante que eu disse para vocês, eu quero compartilhar com você, já finalizando aqui. O terceiro diga isso, não retires de mim o teu Santo Espírito. Meu irmão, olha só, por que isso aqui é o mais importante? Porque aqui agora é um Espírito com E maiúsculo. Aqui agora você está falando de Deus. Agora aqui você está falando do Espírito que é santo, que é o Espírito de Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito. O que Davi está pedindo aqui? Então ele está pedindo para ter um coração puro e um espírito inabalável, que depende exclusivamente do Santo Espírito, o Espírito de Deus. Sem ele é certo que não alcançaremos. É certo, sem o Espírito Santo nós não vamos alcançar a santidade. Nós não vamos alcançar essa vida que Deus quer. Nós não seremos obedientes, meu irmão, porque tudo que tiver que fazer ao benefício nosso, não importando se alguém vai passar mal, a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente é mal. Como diz o Marquinhos aqui na quinta-feira. Mas a gente só vai alcançar a bondade porque o Espírito Santo habita em nós. A gente acha muito interessante Paulo falar tudo isso. O mal que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que é bom que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu faço. Mas aí a gente vai ver a vida de Paulo, tantas coisas boas Paulo fez, mas transformado, quando o Espírito já habitava em seu coração. Porque o Paulo sem Espírito é aquele que vai perseguir quem? Os cristãos. O Paulo sem o Espírito de Deus é aquele que vai perseguir aqueles que estão com Cristo. Mas agora, Paulo com Cristo é aquele que vai se doar por aqueles a quem ele morreu, ou ele matou. Agora ele vai se doar. Olha que lindo. Que lindo. Davi, olha só, por que Davi ele fala tudo isso? Porque Davi ele já tinha visto alguém perder o Espírito Santo. Quem ele tinha visto perder o Espírito Santo? Quem foi o rei anterior, igreja? Saul. Saul, quando ofereceu um sacrifício, sem esperar Samuel chegar. E aí Samuel repreende, e logo depois
o Espírito de Deus sai de Saul. Olha só, cheio do Espírito Santo, Saul, ele governa com justiça, com bondade, vitórias alcançadas, porque Deus está direcionando ele e cuidando de tudo. Israel está prosperando. E agora, vazio do Espírito de Deus, um homem perturbado, cheio de guerras internas e externas, transtornado, ele está tratando agora o povo com injustiça e a sua própria família procura até matar. Ele já tentou até matar Jonathan e Davi. Ele mata até aqueles que trabalham no meio, no palácio onde ele está. Olha só como perturbado nós somos sem o Espírito Santo de Deus. E aí o povo começa a perder guerras e Saul começa a perder as suas próprias guerras. Suas guerras emocionais. E como eu falei, buscando até matar o seu próprio filho. Uma hora, Davi, meu filho! Outra hora, Davi, se eu te ver, eu te mato. Que guerra dentro de si mesmo, não? Quantas são as guerras que nós levantamos emocionais na nossa vida? Uma hora nós queremos matar a nossa esposa, outra hora as esposas querendo matar seus maridos. Outra hora, eu amo. Mas, por favor, não mate suas esposas não, pelo amor de Deus. Nem seus maridos, pelo amor de Deus. Isso é só uma hipérbole, né? Só uma expressão de exagero. Mas às vezes nós estamos expondo um sentimento. Não de fato que a gente vai fazer, mas a gente coloca a nossa maldade para fora. Nós expressamos a nossa maldade. Davi não queria isso para ele. Assim como eu e você não queremos isso para nós, amém? Eu não quero perder o Espírito Santo. Você quer perder o Espírito Santo? Então o clamor de um coração arrependido é uma oração de arrependimento. O quê? Um caminho da restauração é Jesus. Para você que precisa então ser cheio do Espírito Santo, você tem que olhar para Jesus. É isso que nos faz lembrar. Porque o caminho para a restauração das nossas vidas, para que esses pensamentos, ou a gente nos livre desses pensamentos de maldade, ou dessas ações de maldades, é ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que olhar para Cristo. Em João 3, 14, 15 nos diz assim: e como Moisés no deserto levantou com uma estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e ele foi. Jesus Cristo foi levantado, Jesus Cristo foi levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Jesus teve que ser levantado para que nós pudéssemos olhar para ele na cruz e tivéssemos agora uma esperança, uma alegria para achar força, para achar esperança, motivação para a gente caminhar nesse mundo tão caótico. Outro dia, enquanto a minha esposa não estava grávida, perguntaram assim para mim: você tem filhos? Eu falei, não. Aí, por que você não quer ter filhos? Porque o mundo está meio estranho? Eu falei, não, é porque Deus ainda não mandou. Assim era o meu coração. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, porque se as nossas ações estão motivadas pelo perigo do mundo, nós estamos tomando as decisões por motivos errados. Nós estamos tomando decisões por motivos errados. O meu desejo de ter filhos sempre foi de ter, e nunca passou. Mas o mundo está mas é difícil. Mas precisa de dinheiro para poder pagar. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, que vai preparar, mas eu quero um filho e eu vou criar da melhor maneira possível. Debaixo da graça do Senhor, da misericórdia dele, e ele vai me dar forças e vai me ajudar. Lógico que eu estou preocupado com isso. Eu estou, mas isso não me faz parar de desejar uma mudança, ou algo que tanto eu quero. E assim, se for da permissão de Deus, que mande. Isso nunca mudou na minha vida, mas sempre pela permissão de Deus. Isso para mim era o que mais eu precisava. Se for do Senhor, Pai, está tudo certo. Está tudo certo. Então, daquele que olhar então para Jesus, assim como aqueles que foram contaminados olhavam para a serpente de bronze, que era Neustã, a gente estava falando sobre o versículo.
eram curados e salvos. Olhar para Jesus é voltar para a alegria. Olhar para Jesus é voltar para a alegria, porque nela achamos salvação e motivação. Se você perdeu a alegria da salvação, Deus está te chamando para voltar para a alegria da salvação. Se você perdeu a motivação, Deus está te chamando para você olhar para Ele, para você achar novamente a motivação, porque Ele é a força e Ele é a esperança. Então nós temos que olhar para a cruz de Cristo, nós temos que olhar para Cristo. E para isso nós precisamos o quê? Estar cheio do Espírito Santo, para que a mudança ocorra dentro de nós. Nós vimos Saul cheio do Espírito Santo, Saul vazio do Espírito Santo. Davi, ele externa a dor dele, porque ele reconhece, levantando esse clamor de arrependimento, ele reconhece o quão foi rompido o relacionamento dele com Deus. E eu quero finalizar deixando aqui um versículo de Romanos 8,16 para nós. Que ele diz, o meu espírito testifica com o nosso espírito. Olha só, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos. Que somos filhos. O Espírito de Deus testifica com a minha vida. O Espírito. Ele testifica comigo que somos filhos de Deus. E que nós somos filhos e somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É para ser uma habitação do Espírito Santo. Então seja essa habitação do Espírito Santo. Espero que o seu coração hoje saia daqui desejando mais o Espírito Santo. Se até aqui você olha para a sua vida, você faz uma análise e você vê que precisa de uma mudança, eu quero te convidar a fazer esse clamor nessa manhã, nesse momento. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. O clamor de um coração arrependido gera uma nova perspectiva de vida em Deus. Feche seus olhos. Porque o clamor de um coração arrependido gera uma nova perspectiva de vida com Deus. E se você quer agora ter uma nova perspectiva de vida, mas agora cheio do Espírito Santo, eu quero te convidar a orar agora a Ele. Assim como Davi levantou esse clamor, eu quero te convidar a levantar um clamor a Deus nesta manhã. Para que haja mudança, para que haja um crescimento na sua vida no sentido de relacionamento com Deus. Enquanto o louvor vai ministrando a canção, vai falando com Deus, vai pedindo perdão como Davi, intercede pelos seus entes queridos como Davi intercede, porque ele coloca a responsabilidade sobre ele, sobre o pecado que ele cometeu, que não venha resvalar naqueles que estão ao meu lado. Porque Davi, ele ama a sua família. Assim como você ama a sua família, você também vai ter a responsabilidade de interceder pela sua família. Assim, pede ao Senhor, purifica e lava. Lava no Senhor, purifica no Senhor de nossos pecados. Nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade, mas nós estamos aqui, Senhor, admitindo que nós somos esses pecadores e que precisamos urgentemente do Teu Espírito Santo.